Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política. E sobre esse assunto eu converso hoje com o deputado estadual Caio França. Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo. Olá, Roberto. É um prazer estar com você aqui. Falar um pouco do nosso mandato, das ações aí na Assembleia Legislativa. Vamos falar sobre a novela de São Vicente, Ponte dos Barreiros. Como é que o senhor avalia a postura do governo em relação à Ponte dos Barreiros? A postura do governo do Estado, ao meu ver, e acho que das pessoas que acompanharam o processo, assim, de muito distanciamento e claramente tentando empurrar esse assunto por debaixo dos panos, sem querer resolver. Por várias vezes a gente tentou e conversou, eu tive na presidência da MTU, tive com o governador, com o vice-governador, tive na empresa contratada para fazer o projeto executivo e as coisas foram se empurrando. Teve até um episódio, acho que você e o pessoal vai lembrar de casa, que eles chamaram os deputados da região, que tem voto aqui na Baixada, para poder, segundo eles, apresentar a solução para a Ponte dos Barreiros. E aí anunciaram já lá que seriam 8 milhões de reais para a Ponte dos Barreiros para o projeto emergencial. Não me convidaram, achei até que ficou estranho, porque... Foi o único deputado? O único deputado, eu tenho minha base eleitoral em São Vicente, eu até brinquei, falei que eles querendo ou não querendo, eu tive 56 mil votos em São Vicente, tive a honra de ser o mais votado da cidade, então na verdade é um desprestígio com a cidade. Mas mesmo assim, se fosse para eles não me chamarem, mas resolverem a questão, enfim, a minha presença pouco importava de fato. Agora, além disso, depois dessa ida ao Palácio, os 8 viraram 4 milhões. Com várias pegadinhas no contrato, no convênio que eles queriam celebrar, obrigando a prefeitura a colocar os primeiros 4 milhões. E claro que eles sabiam que a prefeitura não tinha condição de fazer isso. Aí na hora lá, o prefeito falou, olha, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá e tal. Redigiram um novo, mesmo assim, para publicar o convênio demorou muito tempo. Nesse interstício, aconteceu o episódio do governo federal, sensibilizado com a nossa luta, através da Rosana. Eu já havia falado para o Pedro várias vezes, falei, Pedro, eu estou percebendo que aqui não vai ser o caminho. Eles não estão, assim, sensíveis. Teve uma vez que o secretário veio aqui a São Vicente e eu o acompanhei. E até confesso, eu vim aqui no programa, se eu não me engano, e voltei animado, falando, olha, ele foi super solícito, gentil. Acontece que quando ele subiu a serra, no dia seguinte, parecia uma outra pessoa. O que ele falou aqui pra gente, ele acabou não sustentando lá em cima. Não sei se outras pessoas o convenceram a mudar o seu perfil, mas acabou que eles empurraram. Só que aí também, talvez um pouco de religiosidade, né? Assim, o homem fecha uma porta, Deus abriu outra porta. E assim, escancarou uma porta, né? Porque o governo federal decidiu resolver essa questão, aportando 58 milhões para resolver esse assunto. Que resolve integralmente o problema da ponte. Resolve o emergencial e a parte integral, né? Lembrando que são 2 projetos diferentes. O primeiro para poder fazer com que a ponte possa voltar a ter pelo menos o sistema Sigpare, com um lado da pista funcionando, que é o que deverá ser apresentado aí na sexta-feira agora, o projeto executivo já pronto na sexta-feira, e as obras iniciadas em 15 dias mais ou menos. Aí resolve-se o problema que foi apontado pelo IPT, as 52 estacas e as 4 colunas. Então, essa é a primeira obra. E aí, em sequência disso, ao mesmo tempo, na verdade, inicia-se o processo de reforma geral da Ponte dos Barreiros, mexendo, inclusive, no tablado, mexendo, obviamente, nas outras estacas que também estão comprometidas, mas nem tanto quanto essas 52. Então, são 2 projetos. Claro que o emergencial, para a gente conseguir voltar até a abertura da ponte e as pessoas terem a normalidade nessa situação de calamidade que se encontram hoje, humilhante, e que a gente correu para tentar resolver o mais rápido possível, mas também existem algumas partes burocráticas que, infelizmente, não é possível você conseguir superar. É preciso ter um projeto executivo, senão o dinheiro não sai. É preciso ter uma licitação, mesmo que emergencial, mas ela leva de 7 a 15 dias, mais ou menos, para ter as empresas se apresentando. Então, é nessa fase que nós estamos, mas a nossa perspectiva é que ainda em fevereiro a gente já tenha a empresa vencedora da licitação para início de março e aí de 60 a 90 dias conclui essa primeira fase. Nessa fase do projeto emergencial, a ponte ela não fica completamente fechada, fica no sistema que está hoje, as pessoas conseguem passar. Não, com certeza, em nenhum momento terá o fechamento por completo da ponte a ponto das pessoas não conseguirem nem passar a pé nem de bicicleta. Isso é um compromisso aí que a gente fez também com o próprio judiciário e vamos falar com a empresa que vencer, porque ainda não teve
o certame. Outras coisas que nós pretendemos incluir aí, conversando com o prefeito, por exemplo, um monitoramento 24 horas para que as pessoas possam ter acesso a como é que está a obra em si. Então, um site onde a empresa vencedora vai poder apresentar para as pessoas quantas equipes estão trabalhando, a ideia é que possa ter turnos que trabalhem até mesmo na madrugada, para a gente conseguir dar agilidade a essa obra tão importante e na prática, né, vai ser feito aí um encamisamento dos pilares, das estacas, né, reforçando aí a sua sustentação com ferro e, em sequência, o concreto também, um concreto impermeável para fazer com que a água afete menos aí o dia a dia da ponte. Agora, deputado, em entrevista a uma rádio local, o deputado Paulo Correia disse que esse dinheiro que o governo do estado teria oferecido ao município de São Vicente foi devolvido. Foi devolvido? Não é devolvido, né? Para esclarecer. Dos 8 milhões que eles prometeram, depois eram 4. Esses 4 milhões eram para um assunto, Ponte dos Barreiros, que a gente, nesse meio do caminho, conseguiu 100% do valor com o governo federal. Então, para quem conhece de licitação, sabe que você ter 2 fontes de receita de 2 órgãos diferentes, você burocratiza ainda mais a licitação. Então, é muito mais fácil você pegar os 58 milhões, licitar, fazer um único processo, do que você pegar 4 milhões e fazer isso. O que a gente solicitou, eu solicitei, a própria prefeitura solicitou para o governo do estado, é para que eles mudassem o objeto desses 4 milhões de reais. Ora, a Ponte dos Barreiros, governador, está resolvida. Então, transfira esse recurso, por exemplo, para a saúde, para a gente continuar o projeto que a gente havia conseguido no governo do estado anterior, para, por exemplo, descentralizar o atendimento do CREI. Não mudou. Ou então, não quero para a saúde, muda para infraestrutura urbana. Quantas e quantas ruas que nós não perdemos? Foram mais de 60 milhões de reais que foram cancelados no dia 2 de janeiro do governo do estado em relação a São Vicente. Então, a gente pediu para que se mudasse o objeto. Até hoje, não teve resposta do governo do estado. Então, assim, eu acho que foi correta a atitude. Não foi desdém por parte da prefeitura. Não foi desdém, é mais para praticidade, né? E mais do que isso, se quer tanto ajudar, ora, muda o objeto e a gente usa para ontem. Por exemplo, no caso do recapeamento asfáltico, é uma coisa tão simples, porque já tem um chamamento feito, então não tem nem licitação. Existem as empresas que já estão prontas, é só você apontar a rua e eles começam a obra. Então, assim, na prática, para quem conhece, percebe muito bem que foi uma tentativa aí de empurrar e, além de tudo, agora vamos lá, Roberto, para ficar claro. O governador cancelou 60 milhões de reais no dia 2 de janeiro. Agora disse que ia dar 8, deu 4 milhões para a Ponte dos Barreiros. A gente disse, a ponte está resolvida, já tem dinheiro para isso. Muda, pelo menos recupera uma parte do que você colocou. E até agora nada. Então, para mim está muito claro, assim, que só uma pessoa que não quer enxergar, não percebe, nesse caso, a má vontade em relação a São Vicente. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre saúde. Eu volto já já. Hoje em dia, o trânsito não tem hora marcada. Quando você menos espera, tá tudo travado. Mas a Honda dá uma mão pra gente com as suas motos e scooters. E hoje eu quero falar da scooter mais vendida do Brasil, a PCX. Fácil de pilotar, freio ABS, iluminação Full LED e um show à parte na tecnologia. Tem o sistema Idling Stop. O que é isso, Idling Stop? Você para no farol e a PCX desliga o motor para economizar gasolina. Depois, é só acelerar que ele liga automaticamente. Tem também Smart Key, que é o sistema de chave por sensor de presença. A gente sabe como é que é, né? A chave no meio da bagunça da mochila, no bolso, junto com o celular. Com a Smart Key, não tem problema. Você liga a PCX sem precisar colocar a chave no contato. A chave fica na mochila, no bolso, isso mesmo, é só você dar a partida e pronto. E a melhor parte, com a PCX você tem toda a confiança da marca Honda. Aí a escolha fica fácil. Vai continuar sofrendo no trânsito? Não, né? Vai de PCX, você no ritmo da cidade. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e sobre isso eu converso com o deputado estadual Caio França. Deputado, começar esse bloco falando sobre saúde. No fim da primeira quinzena de janeiro, uma comissão parlamentar da Câmara de Santos acionou autoridades para viabilizarem uma ação de emergência para a manutenção dos atendimentos da UTI pediátrica do Guilherme Álvaro. A vereadora Thelma de Souza o procurou. Sim. Quando ela lhe procurou, foi relatada, o que foi relatado ao senhor em relação ao hospital? Tinha saído uma matéria recente já, e a gente tem muita relação com o Guilherme Álvaro, porque é o principal aqui equipamento do Estado, né, diretamente administrado pelo Estado, e a gente percebe
que por mais boa vontade que possa ter do seu corpo diretivo, mas falta muita coisa, né? E aí um caso acabou colapsando, que é essa história da UTI pediátrica. Aí o governo do estado pretende fazer uma nova modalidade de gestão da UTI pediátrica. Então pretende contratar uma OS, uma organização social, para poder administrar. Eu nem tenho nenhuma intolerância em relação às administrações por OS. Eu acho que tem OS e OS. Mas vamos pensar que seja uma OS boa. O problema é o tempo que isso fica sem ninguém, sem nenhum médico para poder cuidar. Nós estamos falando de UTI pediátrica, ou seja, crianças e recém-nascidos, muitas vezes, que precisam de um atendimento emergencial e de um cuidado perene ali, né, e constante. O que fizeram? Mandaram para outros equipamentos. São 8 leitos que tem no Hospital Guilherme Álvaro. O que eu sugeri ao secretário de Estado é que ele fizesse uma contratação emergencial ou chamasse um concurso ou, no mínimo, remanejasse alguns médicos de outras localidades ou de outros equipamentos para poder cuidar da UTI pediátrica nesse período até a contratação da OS. Mas também acabou que o governo do Estado entendeu que conseguiu contemplar a região com os outros equipamentos. Nós continuamos apertando lá na Comissão de Saúde, que eu faço parte. Na terça-feira próxima, nós estaremos questionando novamente a Secretaria a esse respeito, mas eu percebo também que, de alguma forma, eles entendem que vão conseguir atender bem essa patologia, né? As crianças que precisam de um atendimento emergencial nos hospitais da região, por exemplo, Santa Casa, possivelmente Santo Amaro e outros mais que estão espalhados aqui na região. O que, ao meu ver, é preocupante porque, enfim, a gente já tem poucos leitos. Uhum. E os que tem, ainda tem problemas como esse, só prejudica. Espero e rogo a Deus que não tenha nenhum caso aí de vítima fatal nesse período, né? Fala um pouquinho sobre eleições 2020. Claro. A gente tem Márcio França concorrendo à Prefeitura de São Paulo? É pré-candidato. O que posso fazer para estimulá-lo tenho feito. Acho que ele está bem convencido de que é fundamental que ele possa colocar o nome nessa disputa. Ele teve uma eleição muito boa na capital, na grande São Paulo como um todo. Ganhou a eleição com uma diferença grande do João Dória na capital, o que o credencia para qualquer outra disputa, né? Ele fez mais de 60% dos votos válidos na capital. Isso se você fizer uma conta geral. Se você pegar alguns bairros, tem bairro, por exemplo, de 75% dos votos válidos, dependendo do bairro. Os bairros mais periféricos, a periferia, foi completamente... votou 40 na eleição. Então, isso ficou muito marcado. Então, você anda com ele hoje na capital, para quem era um ilustre desconhecido, hoje as pessoas o reconhecem. E como assim, tem um sentimento, né? Eu acho que isso é muito do nosso sangue latino, aí, de quando você perde uma eleição e foi muito apertada, isso tem uma tendência de falar o seguinte: caramba, mereci uma chance. Ainda mais quando na sua cidade, nesse caso, a pessoa que perdeu acabou vencendo. A eleição para governador tem isso. Se você vai muito bem numa cidade, mas vai mal em outras, uma acaba compensando a outra. Então, eu tenho insistido muito para que ele possa disputar e acho que ele está nesse caminho aí. Nos próximos dias nós devemos ter essa confirmação, até porque todo mundo é pré-candidato, ele já falou que é pré-candidato também, está fazendo uma conversa com alguns partidos e, claro, também conhecendo com profundidade as dificuldades e os desafios dessa mega cidade, né, que é a capital, que é São Paulo. O que a gente pode esperar para a Baixada Santista do PSB? Olha, eu também tenho insistido muito para as candidaturas próprias. É claro que nós vamos respeitar muito a peculiaridade de cada cidade, mas a gente tem candidaturas que estão bem encaminhadas, por exemplo, né, do prefeito Walter Suman, que é o único prefeito eleito do PSB, que vai disputar a reeleição, está muito bem posicionado na cidade, deve ter uma ampla aliança de partidos parceiros, acredito inclusive na sua eleição no primeiro turno, numa grande cidade, o que para a gente é um grande orgulho. Nas demais cidades, a ideia é que tenha candidatura em Bertioga, em Cubatão devemos estar na chapa majoritária, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande também é possível. São Vicente e Santos tem um caso peculiar. São Vicente, o Pedro, embora do MDB, tem muita relação conosco, então vamos acompanhar a sua eleição. E em Santos nós temos a Rosa Navari como pré-candidata a prefeita também. Será que vem? Então, mas ao mesmo tempo, nós temos uma gratidão muito grande ao prefeito Paulo Alexandre, né, pela sua postura durante o processo de 2018. Então, nós estamos no arco de alianças do prefeito Paulo Alexandre, colocamos o nome da Rosana para que possa ser avaliado. Mas vamos, junto com ele, chegar num denominador. Eu sei que o PSDB também tem alguns pré-candidatos a prefeito que estão colocados.
acho que nós temos tudo para poder caminhar com ele na eleição majoritária aqui. O site Valor Econômico afirma que o partido mira alianças com o centro. Essa é a nova estratégia, será? É possível, porque o PSB aqui em São Paulo sempre teve uma postura. Nós tivemos com o governador Geraldo Alckmin nas 2 últimas eleições. Em 2010 lançamos o Paulo Scaff. Inclusive foi o PSB que iniciou o Paulo Scaff na política, que é um empresário de sucesso, que representa os empresários dentro da Fiesp. Então nós temos um perfil aí de centro e centro-esquerda, mas que converge aí com vários outros partidos que estão no centro democrático, na minha avaliação. Então, aqui em São Paulo, acho que tem algumas forças políticas que serão colocadas nas grandes cidades. O governador João Dória vai medir a sua popularidade, eu acho que nas principais cidades. O Márcio França, que foi o seu principal adversário, também colocará o seu nome. E aí teremos os 2 extremos, o PT e o Bolsonaro, que não deverá conseguir formalizar um partido. Então não sei se ele vai usar um partido ou se ele mesmo também não está fazendo muita questão de formalizar o partido agora e não dá tempo de fazer um filtro das pessoas que vão entrar, porque você percebe que ele saiu do PSL, brigou com várias pessoas do PSL, ele diz que muita gente, e com razão, usou da popularidade dele para se eleger e depois não tinha nenhuma relação com as pautas dele. Então, eu acredito que ele também não está fazendo muita questão de formalizar o Aliança para o Brasil, que é o partido que ele está tentando criar, para a eleição de 2020. Então, eu não sei como é que vai se comportar o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele deve ficar um pouco mais neutro na eleição e só se envolver em questões muito pontuais. Aí. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre política. Eu volto já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o deputado estadual Caio França. Deputado, eu gostaria de voltar um pouquinho na questão da saúde, sobre a Central de Regulação de Vagas. Como é que seria o funcionamento, em que pé, tá? Esse é um tema que eu tenho me dedicado bastante, fiz audiência pública, convidei o gestor do Estado para falar a esse respeito aqui na Baixada Santista, porque, por incrível que pareça, a Baixada Santista é a única região do Estado que optou lá atrás, em 2010, em fazer uma regulação própria. E isso traz prós e contras. Os contras, por exemplo, é que a gente tem uma limitação em relação a médicos reguladores, a gente não tem isso 24 horas por dia, a gente também tem mais dificuldade em colocar os nossos pacientes nos hospitais referências do Estado. O Estado, a grosso modo, pensa o seguinte: bom, a Baixada Santista não optou por ter a sua própria regulação, então se resolva por si só. Claro, outras regiões do Estado também não entram aqui na nossa regulação. A regulação, para quem não sabe, é você pegar o paciente que está precisando e encontrar vaga em algum dos hospitais aqui da Baixada. Os contras são esses que eu lhe falei. Os prós, que eles dizem que são prós, é que os médicos que regulam, eles atuam nos hospitais aqui da Baixada mesmo. Então, eles têm um pouco de noção das características da doença de cada paciente e tal. Ao meu ver, hoje tem mais contra do que pró. Porque a gente... E o fato claro para mim disso é o seguinte: o tempo de espera para cada uma das patologias na Baixada Santista são os maiores das outras regiões do Estado. E as outras regiões do Estado optaram por manter o sistema CROSS centralizado, ou seja, é a capital que regula todo mundo, lá de cima. O que a Baixada Santista está fazendo agora? Está testando uma nova modalidade, que é a microrregulação. Então, são regulações a cada 3 municípios que tenha um hospital de referência. Por exemplo, Itanhaém tem lá o Jorge Rosman, que é um equipamento do Estado. Guarujá tem o Santo Amaro. Santos tem o Guilherme Álvaro, tem a Santa Casa. Estivadores também, que tem parceria com o governo do Estado. Então, essas seriam como se fossem regulações menores, para menos cidade. Para cada 3 municípios você regula. Então, é um teste que será feito aqui na nossa região e que poderá depois se expandir para o Estado. Eu estou acompanhando muito de perto, estou na Comissão de Saúde, espero que a gente possa ter êxito, porque caso contrário, eu defendi no ano passado e mantenho a defesa de que se não der certo esse sistema, que a gente volte a ter o sistema centralizado CROSS com as outras regiões do Estado, adentrando nos hospitais também de outras regiões e, claro, nos da capital, que são os principais que a maioria da população do Estado e até mesmo do Brasil vem se tratar. A ideia é diminuir a burocracia, né?
A ideia é diminuir a burocracia e, ao mesmo tempo, assim, a estrutura que a Cross de São Paulo tem é incomparável com relação à nossa aqui. São 50 médicos reguladores todos os dias, 24 horas. A gente aqui tem horários no fim de semana que você não consegue médico para regular, porque não paga bem, aí não tem interesse do médico. Lá em São Paulo é diferente, porque eles, enfim, tem uma demanda maior, tem uma quantidade maior de médicos, é mais fácil você conseguir médico regulador. A gente continua ajudando, Roberta. Emendas parlamentares, sempre 50% do que eu destino é para a saúde. Então, todos os hospitais de referência, que a gente já falou aqui, as Santas Casas de Misericórdia, os próprios municípios, a gente manda emenda. Mas são, assim, insuficientes perto do que envolve a saúde pública. Então, assim, é uma conta que não tem fim. E cada vez mais a saúde vai ficando mais cara, né? Então, por isso é importante, eu penso, a gente estar amparado pelos grandes centros. E aí eu fiz a pergunta, se é tão bom assim a gente estar com esse cross descentralizado, por que é que outras regiões do estado de São Paulo também não fizeram o mesmo até agora? Desde 2010 para cá. Pensar um pouquinho, né? Alguma coisa há de errado. A gente não pode ser também tão inteligente a ponto de que as outras regiões não copiaram a gente. Tem problemas nessa regulação. Ou a gente acerta, e aí talvez possa ter acertado agora na microrregulação, ou então, como disse, na minha avaliação é melhor retornar para a regulação na capital. Ok, deputado, muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço aqui a oportunidade. Obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.